Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muito bom, né, receber vocês todos aqui. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que nos dê a paz, a serenidade, para que a gente absorva tudo que a nossa irmã Juliana vai falar. O tema é um tema muito bom, pede e obtereis, né? Para quem que a gente pode pedir? Para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais bondosos de luz, né? E a gente, com certeza, a gente é atendido. Porque se a gente pedir de coração, né, com o coração aberto, puro, a gente recebe. Porque Deus, Ele não abandona a gente nunca, então Ele está sempre esperando a gente pedir o socorro. Eu falo assim, que Deus, Ele não é de entrar no nosso livre-arbítrio, né? Ele fica ali esperando, tanto quanto os nossos mentores. Fica esperando, a hora que a gente pedir ajuda, eles estão ali para ajudar. Né? E é tão interessante que eles não interferem na nossa vida, né? A gente faz o pedido e eles fazem de tudo para a gente ficar bem também, né? Dar o retorno. Então, gente, nesse momento, quem se sentir tocado, pode fechar os olhos, tentar enxergar com os olhos da alma, levar o seu pensamento ao mais alto, a Jesus, aos amigos espirituais de luz, que também nos acolhe, nos ampara, que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que Jesus, o nosso irmão amigo, que ele venha e abra ainda mais o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que a nossa irmã Juliana vai passar para a gente essa noite. Gratidão ao mentor dessa casa espírita, gratidão aos anjos guardiões que guardam esse templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Que Jesus possa ser sempre para a gente o amparo, a luz, o conforto e a direção. Então, nesse momento, nós pedimos também ao mentor particular da nossa amiga Juliana, para que ele intua a ela as melhores palavras e os melhores sentimentos para ela transmitir para nós. Então, meus amigos, eu peço a Jesus que fique com cada um de vocês e que vocês recebam nesse momento o que vieram buscar hoje, nessa noite. A paz, a saúde, e que vocês possam realmente encontrar, porque nesse momento, cada um de vocês que estão necessitando de amparo, de cura, de amor, estão sendo abraçados agora por Jesus. E eu ainda pego cada um de vocês e coloco nos braços amorosos dele, porque eu sei que ele vai abraçá-los forte. E só vai deixar que vocês saiam desse abraço depois que vocês estiverem refeitos e cheios de energia boa. Então, Jesus, continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Uma boa noite a todos. É com grande alegria e satisfação que eu estou aqui mais uma vez na nossa casa espírita para falar um pouquinho da nossa santa doutrina. E eu me sinto muito grata, muito agradecida a Deus por essa oportunidade. O tema de hoje é Pedir e Obtereis, e eu tirei de um livro, né? Quem já veio em outras palestras sabe que é o meu livro preferido de Kardec, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu fui, né, estudar esse tema, eu me deparei com uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Eu tive um insight. Eu até estava pensando comigo mesmo hoje, durante os estudos, refletindo,
Eu falo, não, isso não foi obra minha, não. Isso foi a ajuda dos amigos espirituais, a quem eu sempre recorro quando eu vou formular as minhas palestras. Então, vamos lá. Pedir e obtereis. Quando nós pensamos nesse tema, a primeira coisa que nos vem à nossa cabeça é o quê? Vem a prece, né? E a prece, segundo os espíritos, é um ato de invocação. Nós invocamos o ser a quem nós estamos pedindo. Então, quando eu recorro diretamente a Deus, ó meu Deus, me auxiliai, eu estou invocando a Deus. Quando eu recorro a Jesus Cristo, eu estou invocando a Jesus Cristo. E a prece, ao estudar esse capítulo que eu falei para vocês, o insight que eu tive, é que a prece ela tem como uma ferramenta. E a ferramenta que ela é uma ferramenta de elevação espiritual. E eu nunca tinha pensado na prece como uma ferramenta de elevação espiritual. Eu sempre tinha pensado na prece como ato de pedir. E eu já tinha também um pouco essa ideia, eu estou pedindo a Deus, eu estou invocando Deus, eu estou chamando Deus. Mas eu não tinha pensado na prece como uma ferramenta de evolução espiritual. Eu não tinha pensado por esse lado ainda. Então, quando nós pedimos diretamente para Deus, que estamos invocando Deus, quando nós pedimos a Jesus Cristo, ou como nossos irmãos católicos pedem através dos santos, existe no mundo espiritual equipes de espíritos superiores responsáveis por responder às nossas preces. Então, não existe prece que não foi ouvida, tá? Não existe prece que não foi ouvida. Pode ser que ela não seja atendida da forma em que queremos, porque somos criaturas infantis ainda do ponto de vista espiritual, o nosso limite é muito curto. Deus vê além, Deus vê o nosso espírito. Nós ainda, infelizmente, muitas das vezes estamos presos às estruturas corpóreas e nossa visão, por conta disso, é muito limitada. Então, quando nós invocamos, independente do ser, existe uma equipe no mundo espiritual que vai realizar, né, essa prece. Realizar ou não, e de acordo também com o sentimento do nosso coração. Então, sempre quando vamos orar, nós devemos estar de coração aberto, bem intencionados. Porque muitas vezes o nosso coração está pesado. E um coração pesado, um coração cheio de rancor, dificilmente consegue alcançar determinadas vibrações. Mas por quê? Porque segundo os espíritos, que eles nos dizem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é que a oração ela se dá através do pensamento. Então, se eu estou com o meu coração muito pesado e eu quero alcançar alguma graça, será que eu vou conseguir me conectar com o Pai através do pensamento? Será que eu não vou ficar focando naquilo que eu estou sentindo, naquele sentimento muitas vezes de ódio e de rancor? Será que o meu pensamento vai conseguir romper essas amarras e chegar até o Pai? Porque é o seguinte, voltando na prece como uma ferramenta de evolução, buscais e achareis. Porque eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me responsabilizar de alguma forma. Eu tenho que fazer a minha parte. E muitas vezes a minha parte é orar, é pedir para Deus. Mas se o meu coração está amarrado, se o meu coração está pesado, se o meu coração está cheio de ódio, eu preciso fazer um esforço para que eu consiga me conectar com o Criador. Independente se essa conexão com o Criador vai se dar através de intermediários, né? Através de santos ou através do próprio Jesus Cristo, não importa, desde que nossa prece ela seja bem intencionada, não tenha a intenção de prejudicar ninguém, é a Deus que elas chegam. Porque tudo que acontece
passa por Deus. Não há nada que escape aos olhos dele. E ele está sempre com a gente. Ele está sempre com a gente. Ai, Deus, por que me abandonou? Ele nunca abandonou. Só que nós precisamos nos sintonizar com ele. E uma das maneiras para que a gente se sintonize com Deus é praticar boas ações. Porém, para que eu comece a praticar boas ações, para que eu tenha boas atitudes, espírito inferiores que somos, que sou, eu preciso me conectar com o Criador, para que eu saiba o que eu preciso fazer, qual que é a melhor atitude. Qual atitude eu devo tomar que não esteja presa dentro do meu orgulho? Então eu preciso orar. E orar com um coração humilde. E orar e pedir para Deus com um coração de quem sabe que Ele é o dono de tudo. E Ele sabe de todas as coisas. Então, a partir do momento que eu começo a orar e eu me conecto com Deus, a minha vida começa a melhorar. Mas a minha vida começa a melhorar, mas eu tenho que tirar os olhos da minha carne. Porque a gente não é isso. Nós não somos carne. Nós somos seres espirituais que estamos encarnados num mundo material e a gente tem um objetivo aqui. Nós não estamos numa colônia de férias. A gente não veio aqui para viver como se não houvesse o amanhã. Todas as vidas são importantes e todas elas estão sujeitas a determinadas coisas. E a gente veio aqui para se melhorar como espírito. Então, falando do ponto de vista espiritual, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a nos sintonizar com Deus, a nossa vida começa a ficar melhor. Nossa vida espiritual. Nós começamos a ganhar força espiritual. Um anjo não é anjo porque Deus escolheu ele ser anjo, não. O nosso mentor espiritual, ele é um espírito de segunda ordem, ele é um anjo porque ele se tornou anjo. Ele evoluiu, ele errou, ele aprendeu com os erros. Então, a partir do momento que eu oro, eu me conecto com o divino. E quando eu me conecto com o divino, eu começo a ser assistida pelos bons espíritos. Ah, mas é só quando eu me conecto? Os bons espíritos, gente, eles sempre nos permeiam. Nós temos muitos entes queridos, nosso mentor, que nos amam acima dos nossos erros e eles tentam nos ajudar. Porém, quando nós estamos afastados de Deus, a gente não ouve eles. Assim como a gente não consegue entender o que Deus quer. Então, quando eu entro em conexão com Deus, eu começo a ser inspirada. Ou melhor, eu começo a ouvir as inspirações dos bons espíritos. Porque, como diz Allan Kardec, todo mundo é médium. Não no sentido ostensivo, mas no sentido que todo mundo pode receber inspiração dos espíritos. Basta daí nós, através das nossas atitudes, escolher de quem a gente quer ouvir. Se nós queremos ouvir as inspirações dos maus espíritos ou dos bons espíritos, isso é uma escolha pessoal. E assim é até que vai chegar um ponto que a gente nem vai precisar da inspiração dos bons espíritos, porque fazer o bem já é algo tão automático que a gente não vai precisar ser inspirado. Então, a partir do momento que eu me conecto com o divino, eu vou me conectar com Deus. E Deus é sinônimo de amor. Deus é o quê? Amor, justiça e caridade. A gente não consegue separar. É tudo isso junto. E se a maior lei que existe é a lei do amor, quando eu me conecto com Deus, eu ganho uma força moral. Eu ganho uma força moral para resistir muitas das vicissitudes terrenas.
porque eu estou bebendo direto da fonte. Então, ganhando essa força moral que vem da prece e sendo assistida pelos bons espíritos, recebendo as inspirações desses bons espíritos, muitas vezes essa inspiração vai nos tirar de muitos problemas. De muitos problemas. Que poderia fazer eu perder a encarnação inteira, como a gente está vendo muito na internet. Acontece determinada coisa, aí o nosso largo orgulhoso fala assim, não posso deixar isso barato não. Ele está pensando que ele é o quê? Pois eu vou lá e vou devolver. Aí os bons espíritos, o que eles nos falam? Meus irmãos, nos espíritos, meu irmão, não é bem assim. Se acalma. Você com esse nervoso todo, você pode pôr em risco a vida de alguém. Você já imaginou como você vai ficar se caso você tire a vida de alguém? Você vai pôr para perder a sua encarnação inteira, por besteira, por orgulho, por vaidade? Gente, é muito difícil encarnar, não é fácil não, eu já falei sobre isso em outra palestra, dá trabalho. Tem que organizar um monte de coisa, não é assim a hora que eu quero, e a gente tem uma chance excelente, deixa passar pelo nosso orgulho e egoísmo, pela nossa vaidade. E nós precisamos ficar mais atentos ao que os nossos mentores nos intuem. Eles só vão nos intuir coisa boa. Qualquer coisa que fuja daquilo que Jesus não fez e não disse, pode desconfiar. Então, sou intuída, deixo de me meter em confusões. A vida começa a ficar mais leve. Outra coisa, os bons espíritos também nos ajudam a sair de determinadas situações. Porque tem situações que é lá do pretérito, é lá do passado, é lá de outras existências. Não tem muito controle sobre elas. E elas chegam. Aí aquele problemão que eu não sei nem para onde vai. E agora? A prece antes de dormir, se nós soubéssemos, nós levaríamos ela muito mais a sério. Deita, pede, meu Deus, me ajude. Como que eu faço para resolver isso? Eu não tenho ideia de como eu vou resolver. A impressão que eu tenho é que eu não tenho saída. Me ajude, eu não sei o que fazer. Aí a gente dorme, no outro dia levanta, aquele problema que era desse tamanho se tornou desse tamanho. E aquilo já vem uma ideia de resolver, e às vezes o auxílio vem e a gente fala, meu Deus, obrigado. Durante o sono, gente, é uma excelente oportunidade de elevação que a gente perde. Durante o sono, o nosso espírito está parcialmente livre, ele se desprende do corpo. E as regiões que ele vai definir muito como que a gente vai acordar no outro dia e as decisões que a gente vai tomar. Então a oração, a conexão com o divino faz-se de extrema importância. Porque os bons espíritos só querem o nosso bem. E durante o sono eles vão nos aconselhar, eles vão conversar, meu irmão, não faça isso. Meu irmão, não é desse jeito. Se acalme. As coisas não são do jeito que você pensa que é. E a gente acorda mais manso, né? Outra coisa que eu acho isso assim fenomenal, de como a oração, a prece, ela é uma ferramenta de evolução espiritual, é o seguinte: quando eu estou em conexão com Deus, existem algumas situações, existem alguns lugares, existem algumas coisas que não me cabem mais. E a gente começa a ficar com o espírito inquieto, no sentido assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar alguém, eu preciso sair dessa inércia. Como que eu posso ajudar as pessoas? O que eu posso fazer pelo próximo? Então eu começo a movimentar as ferramentas que eu tenho. Se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar quem precisa.
Se eu tenho a palavra, eu vou ajudar com a palavra. Se eu sou uma boa pessoa para orar, eu vou orar. Eu vou usar aquilo que eu tenho de ferramenta e vou começar a ajudar as pessoas. E como a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados, às vezes uma falta que a gente cometeu, sabe lá Deus em qual encarnação, a lei vem. A lei vem e me acha no trabalho do bem. Aí a lei de Deus chega, porque Deus ele governa o mundo através de leis. Ele nos ama incondicionalmente. O mesmo amor que ele tem por mim, ele tem por você e tem para a pior pessoa encarnada, é o mesmo. Porém, as leis dele são justas. Então, muitas vezes somos compelidos a resgatar algumas faltas. Mas ele sempre nos dá a oportunidade de resgatar essas faltas através do bem, da caridade, do amor. Mas muitas vezes a gente fecha os olhos diante das oportunidades que nos chega de auxiliar o próximo. A gente fecha os olhos e fala, isso daí não tem nada a ver comigo. Quantas e quantas vezes Deus oportuniza, mas a gente fecha os olhos. E a oração, ela nos serve até para isso, para abrir os olhos diante das necessidades dos outros e daquilo que a gente pode ajudar. Mas voltando na lei, a lei chega e fala, nossa, fulano, claro que isso daqui é só para demonstrar, tá gente? Nossa, fulano tá no trabalho do bem. Isso daqui cheque, isso daqui cheque. Ah não, só tem essa outra situação aqui. Duas passou, resgatou, porque ele estava no trabalho do bem. A terceira ainda não. Só que é o seguinte, ele está fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana. Se eu executar ela agora, do jeito que ela está aqui, vai prejudicar e ele está auxiliando tanta gente. Faz o seguinte, vou voltar, deixa mais um pouquinho, depois eu volto para ver. É assim. Quando a lei de Deus chega e nos pega no trabalho do bem, ou ela volta, porque a gente já resgatou, sim, de forma simples para vocês entenderem, ou ela é atenuada. Então, quantos e quantos livramentos a gente tem? Ele fala, ai, Deus deu livramento, mas deu livramento porque naquela situação a gente tinha um merecimento. Porque o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer parte. Outra coisa também muito interessante é que quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou em prece, estou em equilíbrio com as minhas atitudes e me surge uma determinada situação, alguma coisa que eu queira muito, e eu me coloco diante de Deus e vou pedindo, e aquilo é uma causa justa, é uma causa nobre, eu friso isso, porque muitas vezes as pessoas ficam pedindo futilidades para Deus, ou também pedindo que Deus prejudique outra pessoa. Gente, isso não existe. O Deus que Jesus apresentou para a gente não vai prejudicar um outro filho. Se para nós, seres ainda bem inferiores, um pai prejudicar um filho por conta do outro já é uma ideia um pouco absurda, imagina para Deus, que é amor, justiça e caridade. Então, desde que seja uma causa justa, a gente ora e não acontece da forma que a gente quer. Se a gente está com fé em Deus, a gente sabe o que? Foi o melhor. Para o meu corpo? Para o meu desejo da carne? Ou para o meu espírito? Para o meu espírito. Porque Deus, Ele olha o ser perfeito que ainda vamos ser. Ele não está olhando para a Juliana de hoje, cheia de defeitos, com muitas coisas para melhorar, mas Ele está olhando a Juliana que um dia, que não vai ser mais daí Juliana, né? Para o ser espiritual perfeito que um dia eu vou ser. Sabe-se Deus quando, daqui quantos milhões de anos, mas um dia eu vou ser. Porque é o destino de todos nós nos tornarmos espíritos perfeitos. A diferença é que uns demoram mais do que os outros, que tem a ver com a nossa teimosia. E eu tenho um exemplo assim,
eu vou trazer esse exemplo porque nesse capítulo os espíritos bateram muito nessa tecla de bens materiais, né? Todos os textos eles traziam alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes as pessoas buscam muitas riquezas e não conseguem. Tenta daqui, tenta de lá, vai e ora, pede para Deus e vai sempre amarrado. Ai, Deus não me ama. Claro, Deus te ama é muito. Porque mesmo você fazendo tudo, você sendo honesto, estando direitinho, o que você tem é o suficiente para você não passar fome, para você não passar frio, mas nada de esbanjamento. Por quê? Você foi rico e poderoso, inúmeras existências. E o que você fez de bom? O que você fez de bom? Porque nós sabemos, de acordo que o livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, é o livro dos Espíritos que fala, eu não lembro se é o livro ou o Evangelho, agora me fugiu da cabeça, que a prova mais difícil para o ser humano é ter dinheiro. É a mais difícil. Porque quando a gente não tem, a gente já vive em sofrimento pelo não ter. Então, quando a gente tem, é mais difícil, porque nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, que é servir ao próximo. Então, como em outras existências utilizamos o dinheiro de forma errada, Deus nessa fala, não, meu filho, você já teve, você não soube usar, você humilhou os outros. Você fez tanta coisa errada, eu já te dei inúmeras chances, agora não. Então isso é amor, é cuidado de um pai. É um cuidado de um pai que quer que você avance logo, que você já está parado faz muito tempo. E ainda a respeito das preces a quem elas é dirigida, os espíritos, como eu também já disse aqui hoje, ela é um ato, a prece, ela é um ato de caridade. Então, que bonito nós fazermos uma prece para alguém, pedir para alguém em determinada situação. E eles contam, e a história, né, Divaldo conta a história de um suicida. E esse alguém que a gente dirige a prece, gente, pode ser um desencarnado, tá? Porque o que morre é só a carne, o espírito continua vivo. E muitas pessoas partem nesse mundo numa situação muito difícil, muito apegados a bens financeiros, muito apegados às vezes a entes queridos, né? O Jorge Alahá até brinca, ele faz uma brincadeira na palestra dele que ele fala assim, marido mal assombrado, esposa mal assombrada, aí tem a casa mal assombrada, o carro mal assombrado. Então, muitas vezes, nós somos muito apegados a determinadas situações e quando nós partimos desse mundo material, por ter estabelecido um elo muito forte com aquilo, a gente não consegue se desvencilhar. Isso nos causa sofrimento. Né? Então, orar por nossos entes queridos que partiram faz bem para eles. Mesmo que eles estejam numa condição boa, estar no mundo espiritual e saber que alguém está lembrando deles, direcionando, isso traz um sentimento gostoso para eles. E o Divaldo conta que ele sempre se sensibilizou pelos suicidas, até porque ele já foi suicida em algumas existências, e ele um dia folheando o jornal, viu lá o suicida do trem, um rapaz jovem que tinha sido tirado ao trem, e aquilo comoveu ele diz ele que sentiu algo assim, anotou o nome do rapaz e colocou no seu caderno de orações, que ele tinha o hábito de orar por algumas pessoas. E ele orou por aquele rapaz por muitos anos. Eu não me lembro quantos, mas orou, e ele era um suicida, orou por ele. Passou mais um tempo, ele estava no quarto, chegou o espírito de um rapaz e falou, oi Divaldo, tudo bem? Aí o Divaldo, oi meu irmão, tudo? Quem é você? Aí ele, você não me conhece? Divaldo, não, eu sou o fulano. Aí o Divaldo falou, nossa, mas fulano? Que ele orava para tanta gente, ele conheceu tanta gente, né, nessa vida dele, aí ele falou assim, eu sou o suicida do trem. Aí o Divaldo, não acredito.
E eu vim aqui, eu pedi permissão para os amigos espirituais para eu vir aqui agradecer você. Porque quando eu me suicidei, que eu me atirei naquele trem, eu sofri processos muito dolorosos. E todas as vezes que você orava por mim, era um momento de refrigério que eu tinha, que acalmava as dores que eu sentia. Então, os pequenos momentos que eu tive de refrigério durante todo aquele sentimento, durante todo aquele sofrimento, foi por conta da sua oração. Então, olha que coisa bonita. Então, existem várias formas de nós ajudarmos as pessoas e a prece é uma delas. Por isso que eu falo, que foi o insight que eu tive, que a prece é uma ferramenta da nossa evolução. Porque como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. E a prece dirigida para alguém com todo amor e de coração é uma forma de caridade. E um outro caso, quando eu disse para vocês a respeito para quem a gente direciona, na última obra do André Luiz que eu li, contava-se a história de uma mulher, de uma mãezinha que tinha desencarnado. Quando ela desencarnou, ela deixou 2 filhos e um marido. O marido casou-se novamente e o filhinho mais novo morreu afogado. A madrasta começou a se sentir culpada pela morte do menino. E a mãe, que estava no mundo espiritual, que já não tinha gostado muito da ideia do marido ter se casado novamente, aproveitou-se do sentimento de culpa da madrasta e começou a obsidiar ela. Mas ela começou a obsidiar a madrasta para que a madrasta morresse, desencarnasse. E ela foi agonizando, ia médico e ninguém sabia o que era e tentava. E essa mulher foi desfalecendo e esse espírito ia levar a mulher à morte. Por quê? Porque o espírito tem poder sobre a pessoa, mas a culpabilidade que a mulher tinha formava essa conexão com a mãezinha desencarnada, que estava agora na posição de obsessor. A menina, triste com a situação, já tinha perdido a mãe, tinha perdido o irmão, o marido tinha perdido a esposa, o filho agora ia perder outra esposa. Ela entrou em prece e pediu para a mãe dela vir ajudar a madrasta. Na oração, ela pediu para a mãe vir ajudar a madrasta. Detalhe, quem estava prejudicando a madrasta era a mãe. Mas lembra que eu falei para vocês que não tem oração, as orações feitas de coração e de causa nobre, elas não ficam sem respostas? A mãezinha não pôde se atentar a isso porque ela estava igual um chacal em cima da madrasta. Porém, os amigos espirituais receberam essa prece. Um espírito de uma elevação superior chegou até essa mãezinha, que também estava no estado de perturbação, e conversou com ela e doutrinou e convenceu ela a abandonar aquela senhora. E no momento que ela abandona e com o passar do tempo, a madrasta foi recuperando a saúde. Então a menina, que era uma criança, sem saber, ela pediu auxílio para a mãe, mas era a mãe que estava fazendo mal. Mas era uma causa nobre e a espiritualidade foi lá e ajudou. Então, o que isso me traz também? Que muitas vezes a gente acha assim, essa causa está perdida. Por que eu vou pedir? Deus já sabe que eu preciso. Não, gente, a gente tem que pedir sim, porque é a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Voltando lá, quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Independente, assim, dentro da doutrina espírita a gente sabe mais ou menos esse processo, mas voltando à questão do ressuscitar, Jesus, ele empurrou a pedra? Ele não empurrou a pedra. Ele pediu para que os homens empurrassem a pedra. Mas ele levantou Lázaro. Por quê? Porque os homens não podiam levantar Lázaro. Os homens poderiam apenas o quê? Mover a pedra. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Então, muitas circunstâncias da nossa existência pode ser mudado pela nossa vontade.
E a gente pode recorrer através da prece. Para quê? Para que tenhamos sabedoria e discernimento no que devemos fazer. Mas às vezes a correria do dia a dia, os problemas, tudo, a gente vai entrando naquele modo automático e a gente esquece de recorrer a Deus. A gente se põe numa posição arrogante, achando que a gente pode resolver tudo. A gente não pode resolver tudo sem o auxílio de Deus. A gente precisa de Deus. E a gente precisa se conectar com Ele. E a prece é uma dessas ferramentas. Mas, teve uma coisa assim, que me deixou um pouco impactada na hora que eu li, é que os Espíritos falam que existe preces que são repelidas. Eles usaram esse termo, repelidas. Aí eu fiquei, repelidas? E era a prece dos orgulhosos. Por quê? Porque aí eles explicam. Os orgulhosos, eles acham que já sabem tudo, que não precisam de Deus. Então, muitas vezes, como até no início do capítulo aqui ele tira um trecho do Evangelho de Marcos, a prece deles é da boca para fora. É para se mostrar. É para mostrar, olha, fulano é religioso, nossa. E como Jesus aqui diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que falam uma coisa e fazem outra, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, qual que é o objetivo aqui? Recorrer a Deus? Ao auxílio divino? Não, se mostrar, em outras palavras. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Sim, quem busca ser aplaudido pelo mundo, pelos valores do mundo, vai ser aplaudido pelos valores do mundo. Mas os valores do mundo não é o mesmo dos valores espirituais. Então a nossa recompensa a gente já teve, que é aqui. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Esse fechar, entrar no quarto, não necessariamente, como o próprio capítulo depois vai esmiuçando. A oração, ela pode ser feita, eu lavando a louça, não tem um local específico, está lavando a louça, se conecta com Deus. Por quê? A prece se dá através do pensamento. Então, quando ele traz a ideia de se fechar no quarto, é de não ficar se mostrando. A gente não tem necessidade de mostrar para os outros. Não que tenha problema nós orarmos perto das pessoas de forma alguma. Mas de qual desejo meu coração está imbuído? De qual desejo? É de mostrar que eu sou uma pessoa evoluída através da oração? Ou é de realmente auxiliar? Então esse fechar no quarto é para isso, para que eu me conecte e que eu não tenha essa necessidade de exibicionismo, porque hoje em dia, não só hoje em dia, como sempre houve pessoas que se utilizaram da religião para demonstrarem coisas que não são e apontar os dedos para as outras pessoas e se colocando na posição de melhor. Então é a oração dessas pessoas que são repelidas. Por que são repelidas? Porque não são imbuídas de boa intenção. Outra coisa que eles pegam muito no pé é das coisas fúteis, né? Que a gente pede. E muitas vezes a gente não sabe pedir também. A gente tem que saber como pedir. Então não dá para eu ficar sentada no sofá da minha casa e pedir, ai meu Deus, eu moro de aluguel, eu quero uma casa, me mande uma casa. Meu Deus, eu queria tanto uma casa para morar, fugir do aluguel. Como que eu faço? Me ajude, abençoe as minhas mãos, me dê sabedoria, me dê discernimento para que eu saiba administrar minhas finanças, para que eu saiba como conseguir isso. Pai, eu não tenho preguiça de trabalhar, mas me mostra, se for da tua vontade, me mostra o que eu preciso fazer. Então a gente precisa saber o que pedir.
E muitas vezes nós ficamos pedindo coisas assim, que tanto do ponto de vista material é fútil, imagina do ponto de vista espiritual. E nós também temos uma ideia que orar é só pedir, quando não. Os bons espíritos nos falam aqui que orar também é glorificar e agradecer. Então, nas nossas orações diárias tem que ter o agradecimento e a glorificação de Deus. E eles ensinam, né? Como que devemos orar então? Precisa ser num lugar específico? Precisa ser de tal jeito, de tal jeito? Não existe uma ritualística para a oração, segundo os espíritos. O que nós precisamos é nos conectar, nos concentrar, prestarmos atenção naquilo que estamos falando. Então, muitas vezes os espíritos comentam, fala, mas a gente nem presta atenção naquilo que está falando. Se perde, às vezes, no meio da oração. E eu já fiz muito isso, mas, meu Deus, onde eu estava? Gente, não valeu de nada, porque eu até me perdi no meio, não sabia nem, né? Ainda mais eu com meu TDAH. Então, nós precisamos nos conectar com Deus. E uma coisa que os espíritos falam, e que eu fiquei assim, eu falo, gente, como eu sou falha nisso. Eu falo que essa palestra foi um tapa na minha cara, né? A cada leitura. Como devemos orar? Ele fala que o dever primordial de todo ser encarnado é, ao acordar, independente de se levantou da cama ou não, porque lembra, não tem uma ritualística, não tem um local específico, é fazer a sua oração diária. Então eles falam que não tem como nós começarmos o dia sem uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia estar aqui, por mais uma chance, porque enquanto estamos encarnados ainda há tempo de mudar o nosso destino espiritual. Enquanto estamos aqui ainda há tempo, não está perdido, a gente ainda pode fazer diferente. Mas como que eu vou fazer? Ora, pede para Deus uma direção. A gente não tem que saber tudo, nós não temos as respostas de tudo. Então, pede essa direção para Deus, pedir com confiança, pedir com o coração aberto. Eu sei que às vezes a gente se sente, muitas vezes, culpados em determinadas situações, a gente se sente indigno de pedir para Deus. A gente não tem que ter vergonha de Deus. É claro que, como eu falei, um coração pesado, com ódio, não vai conseguir se conectar com Deus. Mas Deus também não julga. Quem nos julga somos nós mesmos. Então se coloque diante de Deus, fala, Senhor, eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu tenho feito, mas eu quero mudar, me ajude. Ele vai te ajudar. Independente do que tenha acontecido, Ele vai te ajudar. Porque você pediu com fé e com desejo de mudança. E os espíritos falam que a gente deve pedir o quê? Sabedoria, discernimento, pedir para que a gente evolua moralmente, porque esse é o nosso objetivo, a gente veio para a Terra para isso, e isso deve ser o centro das nossas preces. Então, para finalizar, quem se sentir com o coração aberto, fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, conectar com o divino, com Deus. Pai celeste misericordioso, Pai de toda honra e de toda glória, abençoa todos os nossos irmãos que aqui estão, que ao retornar aos seus lares, tenhamos nossas vidas transformadas, mas não com um sentido mágico, mas com um sentido de mudança mesmo, de querer fazer diferente. Pai eterno, somos todos os seus filhos, temos nossos erros, nossos defeitos, mas estamos imbuídos com o desejo de mudança. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está, abençoe a mão de cada um que aqui está. Tire todo sentimento de ódio, de rancor do coração, meu Deus.
um coração pesado, fica difícil de chegar até ti. Eu lhe peço, Pai, sabedoria, discernimento e muito amor no coração dos nossos irmãos. E nos livre também das enfermidades, daquelas que o Senhor sabe que vai nos auxiliar no caminho. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Sou grata a Deus todos os dias por ter colocado em meu caminho a santa doutrina e abençoe a vida de cada um de nós. Que assim seja.